Bom, queridos, Deus abençoe a todos. Vamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está aqui nos Salmos, amém? Salmos de número 135, 136, 146 e 87 e também em Esdras, capítulo 7 e capítulo de número 8, amém, queridos? Bom, o tema do nosso devocional é: não tire das mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. O nosso tema é este, e ele está baseado em Esdras, capítulo 8, verso 21 e o verso 22 e o verso 23, que assim está registrado nas Escrituras. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira para todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. Queridos, uma palavra bem pontual para a nossa vida. O que Esdras está registrando aqui é algo que acontece muito com todos nós, muitas vezes, ou até na maioria das vezes. E Esdras nos dá aqui uma lição para nós enfrentarmos essa situação. E que situação é essa? É aquela no qual nós declaramos a nossa confiança em Deus, mas logo depois vem uma circunstância difícil e automaticamente a gente esquece completamente aquilo que nós declaramos com relação a Deus, no caso, a nossa confiança, a nossa esperança. Agora veja aqui o contexto. Esdras, ele tinha todo motivo para pedir ajuda, para o rei da Pérsia, porque eles estavam voltando para Jerusalém para edificar o templo e eles estavam levando suas famílias, as crianças, possivelmente muitos idosos e também muito ouro, prata e bens materiais muito importantes e caros, e que no percurso dessa viagem eles poderiam perder com toda certeza, serem assaltados, e tudo mais. Ele declarou a confiança dele em Deus, não que ele de fato não quisesse nenhum tipo de ajuda do rei, até porque o rei já estava ajudando ele muito, mas ele queria desenvolver, eu entendo dessa forma, ainda mais confiança em Deus. Então, em virtude disso, ele declarou a confiança dele em Deus, falou que Deus seria com ele, e como também já tinha declarado a confiança em Deus, pro rei, ficaria muito estranho ele ter que voltar atrás, assim. E na verdade, eu andei pensando, manda um exército com a gente que vai que dá errado, nessa viagem, ia ser uma vergonha para ele, porque o rei falaria: poxa, mas você não disse que seu Deus seria com você? Que Deus é esse, que não vai te guardar? Até porque os reis, os deuses, dos reis, eram deuses que eles declaravam, a confiança, faziam seu sacrifício, mas no fundo eles dependiam do braço deles mesmos, não dependiam muito dos deuses deles, que era só uma fachada. No fundo eles dependiam das armas deles, dos guerreiros deles. Aí o que eu quero trazer, para nossa vida, algo que é bastante importante. Esdras talvez temeu, deu um certo temor, mas ele falou: não, mas Deus vai ser conosco, então nós vamos jejuar confiando, em nosso Deus. Então, isso reflete muito a nossa caminhada. Muitas vezes, queridos, nós já declaramos a nossa confiança em Deus, nós, digamos assim, nos voltamos para Deus, colocamos alguma situação nas mãos do Senhor, mas aí vem a circunstância difícil, as circunstâncias que aparentemente vai tirar de nós essa confiança. E aqui que está a grande lição para a nossa vida. Ainda que você tenha colocado algo nas mãos do Senhor e está preocupado, talvez, com se pode acontecer ou não, sigamos o exemplo de Esdras, porque ele fala: a boa mão do Senhor, nosso Deus, é sobre todos os que o buscam. Então ele declarou que Deus seria com ele, Ele declarou, que Deus seria com ele, que Deus estaria com ele, e então ele já tinha declarado isso. Quando vê a situação difícil, como eu disse, que tenta, arrebatar essa situação do nosso coração, qual é o ensinamento de Esdras para nós? Vamos jejuar, vamos abrir um propósito e continuar pedindo a direção do Senhor com relação àquilo que nós apresentamos. Então, acontece muito assim com a gente, a gente declara: não, Deus está comigo, vai para
um culto, né? Tá firme no Senhor ali. Mas quando começa a vir uma situação que realmente, na prática, ela se põe como algo desafiador e talvez até que difícil de cumprir aquilo que havíamos prometido no início ou colocado diante da mão do Senhor, a situação acaba se mostrando difícil e muitas vezes acabamos abandonando aquilo, como eu disse, que havíamos prometido. Então, o segredo para nossa vida é o quê? É abrir propósito. É continuar no mesmo propósito que nós iniciamos. Então, se você colocou nas mãos do Senhor, você prometeu, você declarou, você se humilhou, e aí parece que tudo aquilo que você fez parece que está indo na contramão, façamos como Esdras, né? Vamos nos humilhar, vamos abrir jejum. Senhor, eu estou temente com essa situação, eu coloquei o Senhor nessa situação, mas eu estou temeroso, eu quero jejuar para pedir força, para continuar acreditando nessa solução, nessa direção. Amém? Então, a minha palavra para você é: não tire das mãos do Senhor aquilo que você já colocou. E se ficou preocupado com aquilo que você colocou diante do Senhor, então jejue em prol disso, se humilhe. É tão tremendo quando ele fala, verso 23, né? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos concedeu. A situação estava diante deles, o medo, né? E até por uma questão, né, prática muito óbvia, porque eles poderiam sim ser mortos durante essa viagem. O caminho até Jerusalém era muito perigoso, né, para apenas os sacerdotes fazerem essa viagem. E Esdras foi um grande exemplo, porque ele falou: não, o nosso Deus vai conosco, o nosso Deus vai à nossa frente, nós vamos jejuar, nós vamos clamar, Deus vai ser conosco neste percurso, nesta viagem, né? Então, para mim, é um dos textos mais tremendos, porque nos ensina a não tirar do Senhor aquilo que nós já colocamos. Bateu o medo, bateu a dificuldade, jejue, coloque diante dele, reforce aquilo que você colocou diante do Senhor, mas não tire. Se você colocou a sua família diante do Senhor, continue acreditando, Deus tem um propósito, continue jejuando, continue clamando. Nesse processo estamos sendo moldados e transformados por Deus. Se você colocou a busca de um emprego diante do Senhor, continue atrás, continue orando, continue jejuando, pedindo pelo seu emprego. Se você precisa fazer uma faculdade, ore, continue colocando. Ainda não aconteceu, continue jejuando, continue estudando, continue apresentando diante do Senhor. A sua família precisa de uma restauração, a sua congregação precisa crescer, não desista, continue orando, continue clamando, continue apresentando, jejuando em prol disso, porque o Senhor se agrada disso. Por isso que Esdras falou, a mão do Senhor, né, do nosso Deus, é sobre todos os que o buscam. Buscar Deus não é apenas colocar a situação diante dele, mas também continuar fazendo em prol daquilo que você colocou nas mãos do Senhor. A pessoa que às vezes, eu já coloquei diante do Senhor, mas ela não jejua, ela não faz nada, ela não busca, ela não ora mais. Eu digo pra você, ela não colocou. Ela tá só se enganando. Porque quem coloca, ainda que a situação difícil se coloque, ela vai continuar orando, jejuando, clamando por este propósito. E ao mesmo tempo descansando e esperando em Deus. Tá bom, queridos? Que essa palavra abençoe seu coração em nome de Jesus Cristo.